Pode deixar comigo. Boa noite para você de casa. Lagoa Grande, cartão postal de Patos de Minas, quase seca preocupa. Moradores do Nossa Senhora de Fátima reclamam dos transtornos com falta constante no abastecimento de água. Mais uma morte em Patos de Minas, mais 2 mortes em Lagoa Formosa. Números das últimas 24 horas da Covid-19. Boletim estadual não apresenta a realidade de óbitos e secretário de Saúde diz que o problema é das prefeituras que não atualizam o sistema nacional. Aumento de internações no hospital de campanha acende alerta. Passageiros flagram ônibus lotados em Patos de Minas. Mais acidente na BR-365, próximo ao trecho conhecido como Curva da Morte. Mudança no trânsito da JK provoca congestionamentos e acidente. Van que transportava 11 das 12 pessoas mortas em tragédia na BR-365 tinha documentação irregular. Mostra de cursos do Unipan será online esse ano. Futebol, Mamoré contrata mais 12 reforços para a retomada do Mineiro Módulo 2. Essas e outras informações eu te conto a partir de agora. Quem passa pela orla da Lagoa Grande até se assusta com o nível da água de tão baixo que está. O pedido é que o poder público dê maior atenção para um dos cartões postais de Patos de Minas. Pelas imagens é possível perceber o quão baixo está o nível da água na Lagoa Grande. Com isso, até o fundo da lagoa é perceptível. Daí surgem as reclamações. A lagoa, ela é considerada um parque, ela está na legislação municipal, né, de parques e áreas verdes do município. Só que ela é uma área que foi antropizada, ela não é mais uma lagoa natural. E com isso, o que acontece? Várias situações ocorrem por parte do não cuidado, né? Nós enfrentamos aí um período de seca muito grande, então é natural o nível da água baixar, mas o problema é que ela necessita de uns cuidados permanentes, ela necessita que o poder público, juntamente com o setor de saneamento, né, olhem esse lado, porque vocês podem ver aí, ela tem um volume muito baixo no momento. Isso e com a situação do fundo, que é bem visível, de um lodo que é criado, existe a possibilidade de proliferação de vários tipos de bactérias, né, que podem, digamos assim, prejudicar o ambiente onde os pássaros, né, as aves que nós temos aqui, é uma rota migratória, eles sempre vêm aqui para se alimentar e tudo mais. O problema é que em vez de jogar água, está jogando lama, e já tem muito tempo, nós está reclamando e não adianta. Por que adianta jogar barro? Mas as contas nossas de água vêm só subindo todo mês. A Lagoa Grande aqui de Patos de Minas, que antes era um cartão postal do município, agora é alvo de reclamações. Além das queixas quanto ao baixo nível da água e a lama, há também reclamações quanto à casinha, que há muito tempo não é feita uma manutenção e os moradores pedem resposta. Não tem como guardar equipamento, o secretário veio cá, mandou soldar o portão, nós tínhamos que pular por cima, ficou um mês pulando por cima. Eu briguei para ele, falei, eu não vou pular mais, se abrir bem, não abrir, eu não vou trabalhar, enquanto não arrumar. Não tem como, tem problema nas minhas pernas. A casinha falta 2 vidros e 2 portas, só que a prefeitura não tem condição de comprar e arrumar os vidros, as portas e a energia em 2 cômodos. Então para fechar é tudo a porta, como é que faz? Tem que ter feito manutenção e o parquinho também tem muito tempo que não tem como os meninos brincar. A gente pede, mas não adianta falar. A mesma coisa, conversa nossa de funcionário não vale nada. Para o gestor ambiental, a manutenção do local deveria ser feita com mais frequência, para que situações como a atual não voltem a acontecer. Essa semana aqui muda o clima, né? Nós entramos na primavera, a incidência de chuvas começa a ser maior e nessa situação facilita para o controle hídrico e para o controle arbóreo daqui da região, que a necessidade é um cuidado durante o ano todo, então não só no período de seca, não só no período de chuvas. O ano todo tem que nós temos essas áreas verdes no município
que são necessárias ter um cuidado maior. Além disso, já foram realizados estudos para resolver o problema. O que falta é tirar as ideias do papel. As faculdades, né, nós temos grandes faculdades aqui na cidade, elas já fizeram, os alunos já fizeram, tanto de engenharia ambiental como de biologia, já fizeram vários estudos. Os órgãos ambientais de conselhos da cidade também têm um cuidado. O CODEMA, o CONMEA, o COMPIDEC, as entidades como o IEF, né, que cuida da parte de matas e florestas. Então, a única coisa que precisa é uma implementação. Na verdade, ideias tem, controle tem, um levantamento tem, só que não dá uma continuidade. Então, tanto aqui como nós temos, bem visível, bem conhecido, nós temos a Lagoinha, né, que também está com o mesmo tipo de problema. Nós temos também a Lagoa do Patão, que já se esvaiu, a Lagoa do Ceasa, que está morrendo. Nós temos uma lagoa atrás de uma grande empresa aqui na Major Gotti, que é a Vargem Fria, ela praticamente inexiste mais. Pode chover muito, que pode ser que ela tem um limiar de água, mas ela não vai voltar a ser mais uma lagoa. E isso faz com que seja necessário uma reeducação ambiental para que a gente tenha plantios nos períodos que tem que ser feito plantio, mas de maneira perene. Todo ano tem que ser feito, tem que ser cuidado. Não adianta só plantar, tem que cuidar e manter as situações que tem. Moradores do bairro Nossa Senhora de Fátima reclamam de transtornos com a falta constante no abastecimento de água. Segundo eles, o problema persiste há dias. Sexta, sábado, domingo, segunda-feira. 4 dias com fornecimento de água irregular. Os últimos dias desses moradores da rua Marieta de Barro Valadão, no bairro Nossa Senhora de Fátima, têm sido transtorno atrás de transtorno. Fica complicado porque a gente trabalha a semana inteira, né? E a gente tem finais de semana para fazer os afazeres de casa, que é limpar, lavar a roupa. Então eu tô com as roupas todas paradas, a casa tá suja porque não tem como, a gente não tem água mesmo, desde sexta-feira. A água vai e volta, a gente não dorme, fica esperando a água chegar na caixa para levantar, arrumar a cozinha de janta, de almoço, de café, que aí fica aquela vaziada suja, né? Aí eu levanto de madrugada, lavo as coisas, tudo. Aí eu que dá umas 7 horas, a minha vizinha aqui, a Valda, não está, mas ela comprou até caixa para armazenar água para estar lavando, que a gente trabalha fora. Aí quando já chega em casa não tem água para nada. É terrível. Você está com a sua família dentro da sua casa e você tem que falar, olha, você vai no banheiro, olha, só que você deixa, não dá descarga, porque a caixa é pequena. Se você der descarga, nós não podemos fazer café, não podemos fazer a comida, porque não vai ter água. É muito ruim isso. Eles chegaram a ver um aviso de interrupção no fornecimento de água no final de semana em parte da cidade. Mas, pelo texto, o bairro Nossa Senhora de Fátima não seria afetado. Situação que, de fato, não se confirmou. Estava com visita, minhas visitas não podiam usar o banheiro porque não tinha água. Eu pago R$90 de água aqui e não uso tudo isso. A maior parte disso é o ar que nós estamos pagando. Enquanto a gente vê que tem bairros aqui que não falta água. Então eu acho que é uma falta de respeito com o bairro Nossa Senhora de Fátima. Pelo Código de Defesa do Consumidor, os órgãos públicos são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. Segundo o artigo 10 da Lei de Greves, o tratamento e abastecimento de água é considerado um serviço essencial. Mas, na prática, para essas pessoas, o serviço tem sido irregular e os transtornos cada vez mais frequentes. É uma grande falta de respeito, porque todos nós estamos com nossas contas em dias. E se a gente não pagar, o que vai acontecer? Eles vão vir e vão cortar a nossa água. Os moradores já tentaram resolver o problema mais de uma vez. Eles pedem que providências sejam tomadas. Quando a gente liga, a gente fica até 40 minutos esperando atendimento. E também tem a questão que quando chega a vir um profissional, eles zombam da cara da gente, eles riem. Eles viram pra gente e falam, ô, você tem que acostumar, você tá me chamando aqui à toa, é um problema que vai acontecer. E a resposta que os próprios funcionários dão pra gente é que tiraram o duto que ligava aqui pra gente, pro bairro, pra ligar pro Quebec. Então eles solucionaram o problema de um e deixaram o problema para outros. Desde quando eles lançou o Quebec lá, a nossa água é uma novela. A gente deve ficar uns 10 dias por mês sem água. E aí paga os 10? Então eu acho que tem que fazer qualquer coisa. Tem um problema aí.
Eles falam que é problema nosso, que é problema da nossa casa. Não é nada disso, né? Você vê, hoje de manhã não teve água. A água está chegando agora. Como é que faz? Para limpar uma casa, para você tomar uma água, como é que faz? Cobrar eles sabem, mas e o serviço? A qualidade do serviço, né? Teria que ser justo, né? Olha só a resposta da Copasa para a reclamação dos moradores do Nossa Senhora de Fátima. Segundo a companhia, na segunda-feira não houve problemas no abastecimento de água em Patos de Minas e não consta no sistema reclamação sobre o desabastecimento no bairro. No final de semana, devido ao calor, houve aumento no consumo e isso ocasionou intermitência no fornecimento em algumas partes da cidade. Entretanto, a moradora disse que fez a reclamação formal junto à Copasa e tem até o número de protocolo de atendimento. Daqui a pouco, mostra de cursos do Unipan será online esse ano. Ivan, que transportava 11 das 12 pessoas mortas em tragédia na BR-365, tinha documentação irregular. O observatório, realizado todos os anos pelo Centro Universitário de Patos de Minas, este ano será em novo formato. Devido à pandemia, o evento será online e esta não é a única novidade para o mês de outubro. Esta é a 14ª edição do Observatório, evento realizado pelo Centro Universitário de Patos de Minas, este ano com novo formato. E a gente fez uma pequena adaptação. O observatório, na verdade, a estrutura dele é a mesma desses 13 anos, essas 13 edições que já aconteceram. O objetivo é apresentar a instituição e tirar a dúvida dos candidatos quanto às carreiras universitárias, o mercado de trabalho relacionado a essas carreiras. Isso vai acontecer normalmente, só que ao invés de acontecer presencialmente no nosso campus aqui na Rua Major Gotti, o observatório será transmitido, de maneira síncrona, online, pelo nosso canal do YouTube. O estudante pode se inscrever através do site na tela. Como nos anos anteriores, além de possibilitar ao aluno conhecer os cursos oferecidos pela instituição, a mostra contará com atrações musicais e até sorteios. O observatório vai começar com uma abertura, sou eu que faço, que realizo a abertura, meio com apoio de toda a reitoria. Vai ter uma abertura, depois o candidato ele escolhe uma primeira oficina para ele participar, uma segunda oficina, no final nós voltamos com sorteio de brindes, prêmios. A estrutura continua a mesma, as atividades continuam as mesmas. O que mudou, o que foi preciso adaptar é que ao invés de trazer todo mundo para o campus aqui na Rua Major Gotti, a gente vai transmitir pelo canal do YouTube. E esta não é a única novidade para o mês de outubro. Em virtude do Dia dos Professores, celebrado no dia 15 de outubro, o Centro Universitário também comemora a data com uma palestra no dia 6 com o filósofo Mário Sérgio Cortella. A gente está estendendo esse convite a toda a população de Patos, de região, na verdade do Brasil, que é exclusivo, o Sérgio Cortella, que é um filósofo que é amado pelas pessoas, acolhido pelas pessoas e principalmente pelos educadores. Ele vai falar conosco sobre os novos desafios da educação. No dia 6 de outubro, às 19 horas, a inscrição é pelo Uneventos. Então, eu acho que é um grande presente para Patos, para a região, para as pessoas que são apaixonadas por educação. Vai ficar conosco em torno de 1 hora e depois responder algumas perguntas da plateia aí nesse sentido. Então, a gente faz esse convite. Para o reitor da instituição, professor Milton Roberto, esta é mais uma forma de levar conteúdo aos universitários e à sociedade, mesmo em tempos de pandemia. Os nossos eventos ligados às mais diversas áreas, eles estão acontecendo. Inclusive, a gente sempre está postando na nossa página, convidando o público para participar conosco. Ele aconteceu na área de saúde, na área das ciências da terra, na área de jurídica, na área de educação. Então, esses eventos têm acontecido na área de gestão, têm acontecido com frequência. A gente não parou, não paramos e não vamos parar nesse processo. Mais do que nunca, essas informações são extremamente necessárias, porque a gente tem mudanças na área de economia, mudanças de comportamento, e esses eventos acontecem normalmente.
continua internado no Agarrade em estado grave, o único sobrevivente do trágico acidente ocorrido no domingo na BR-365, no local conhecido como Curva dos Moreiras. Dos 12 mortos, 11 estavam em uma van que tinha parte da documentação irregular. A Polícia Civil investiga o caso. O trágico acidente aconteceu neste domingo. A van seguia sentido a Patrocínio na BR-365, no quilômetro 373, quando tentou desviar do galho de uma árvore que estava caindo na pista devido a uma queimada às margens da rodovia. Com isso, o motorista perdeu o controle e o veículo bateu de frente com um caminhão que estava carregado com limão. 12 pessoas morreram na hora e um passageiro foi socorrido em estado grave. Essa van, ela tinha saído de Januária com destino a Patrocínio. E a carreta, ela estava indo sentido nordeste, levando uma carga de limão. No local do acidente, no momento em que ocorreu o acidente lá, estava com queimada na beira da rodovia e por conta dessa queimada uma árvore tinha caído sobre a via, interditando meia pista. Então, por conta dessa árvore que tinha caído e por conta dessa fumaça que estava atrapalhando a visibilidade, quando o condutor da van se deparou com a árvore dirigindo, ele jogou para a contramão para desviar da árvore. E infelizmente nesse momento, acho que imagina até por conta do excesso de fumaça na hora do acidente, ele não viu o caminhão vindo em sentido contrário. Foi quando aconteceu a colisão frontal, que infelizmente vitimou 12 pessoas fatalmente no local. Agora, as causas desse acidente seguem sendo investigadas pela Polícia Civil. De acordo com o delegado regional Luiz Mauro Sampaio, a van estava com parte da documentação irregular. Nós temos essa informação de que existe uma autorização simples que deveria ter sido feita até o dia 30 de junho e ela não estaria com essa autorização. Isso aí implica, segundo essas informações que nós obtivemos inicialmente, numa irregularidade, que ela teria que ter sanado essa irregularidade. Além disso, segundo o DR, o Comitê Extraordinário da Covid-19 de Minas Gerais deliberou em março de 2020 que a capacidade nesse tipo de transporte tem os passageiros reduzidos em 50%. Nesse caso, o número de passageiros dessa van estava excedido. Essa informação também nós identificamos, vamos apurar, filtrar essa informação, mas a princípio também, por conta dessa resolução, nesse tipo de transporte teria que ser um transporte com 50% dos passageiros. A habilitação tanto do motorista da van quanto do motorista do caminhão, todos eles aparentavam legalidade, tranquilidade, todos estavam no seu tempo. E a única coisa que nós vamos também investigar é porque o motorista que aparece cadastrado para aquela van não é o motorista que veio a falecer. Então, em tese, esse motorista que estava dirigindo a van, ele não seria o motorista cadastrado pela empresa. As possíveis causas do acidente, assim como a causa do incêndio às margens da rodovia, também serão apuradas. Após o acidente foi coletado o tacógrafo do veículo, da van, para a gente poder também saber que velocidade estava sendo empreendida pela van no momento do acidente. O local lá é uma área de domínio, e aparentemente não tem uma área próxima ou não tem uma área de fronteira que seja particular, uma área de pasto, alguma coisa assim. Mas pode ser que alguma fagulha possa ter vindo de algum local e ter iniciado aquele fogo naquele local, ou mesmo alguém passando pela rodovia nesse clima que até ontem estava aí sem uma chuva nem nada, possa ter jogado algum cigarro, ou possa realmente ter iniciado um fogo propositadamente. E isso tudo vai ter que ser levantado pela delegacia especializada para esses casos. Na sequência, tem futebol aqui no NTV News. Júnior Alonso comenta a boa fase do Galo e diz que só vitórias interessam ao time. Cruzeiro amarga péssima fase, mas promete reagir contra o Avaí. E Mamoré se prepara com mais reforços para a retomada da Série B. Que fase amarga é essa do Cruzeiro, hein? O discurso não tem acompanhado o desempenho no campeonato, mas os jogadores prometem ir com tudo para cima do Avaí.
Um ano longe dos gramados, Daniel Guedes retomou os treinamentos há menos de 2 meses e participou da derrota para o CSA. O lateral direito do Cruzeiro foi absolvido no julgamento de caso de doping enquanto defendia a camisa do Goiás, justo contra o CSA. O retorno no futebol foi um misto de alegria e tristeza. Passou um filme, né, pela minha cabeça, de tudo que eu passei, de todo o sofrimento, não só meu, mas da minha família também. Pensei muito na minha esposa, nos meus filhos. Assim, demorou cair a ficha um pouco, que tudo tinha passado, que estava tudo esclarecido e eu consegui provar a minha inocência e eu estava de volta exatamente no lugar onde tudo aconteceu, né? Então fiquei muito feliz, apesar de triste pela derrota, mas não tinha como eu não comemorar essa minha volta ao futebol, porque só eu e a minha família sabe de tudo que a gente passou. Tanto tempo longe dos gramados e o atleta confessa que não está na melhor forma. Cheguei a duvidar da capacidade de aguentar aí os 50 minutos, né? Tinha conversado com o professor Ney Franco, a princípio ele tinha falado para mim entre 20 e 25 minutos e acabei atuando bem mais, né? Então fiquei extremamente feliz porque vi que estava um pouco mais preparado daquilo que a gente tinha planejado. Então agradeço aos preparadores físicos, mas eu peço ainda um pouquinho de paciência. Aquele não é o Daniel que as pessoas conhecem. Independente se não está 100%, é hora de levantar a cabeça e viver cada partida como se fosse final, afirma o jogador. Mas não tem tempo para baixar a cabeça. Nós temos que levantar a cabeça e entender que nós estamos vestindo a camisa de um grande clube e lá dentro fazer o melhor possível, entregar o melhor possível para que o Cruzeiro saia dessa situação o mais rápido possível. Nós estamos tendo as dificuldades, que é natural, mas levantar a cabeça com dignidade, seguir em frente e saber que cada jogo para nós vai ser uma final e encarar isso. Pelas redes sociais, o goleiro Fábio lamenta, mas afirma que os jogadores se cobram e se doam pelo Cruzeiro. Abre aspas. Não expor os bastidores não quer dizer que não está havendo cobrança, vontade, garra e vergonha na cara. Numa situação dramática, até o torcedor já perdeu a paciência com a Raposa. Daniel diz que os atletas querem mudar a situação. É óbvio que o torcedor está chateado e tem razão de cobrar, né? Agora cabe a nós jogadores entendermos também a situação do torcedor que sofreu e que está sofrendo muito, né? E entregar o melhor jogo nosso possível para tirar o Cruzeiro dessa situação. O próximo adversário da Série B do Cruzeiro é o Avaí, sexta, às 9h30 da noite no Mineirão. E o foco mais que nunca é vencer. O pensamento da equipe é ganhar o próximo jogo, já que a gente não conseguiu a vitória no jogo anterior. E a gente estava focado nessa semana, né? Como a gente tinha conversado no auditório, é viver a semana e trabalhar forte e bem. Eu espero um jogo bom, guerreado, claro, que as duas que vêm impressionadas, né, de resultados negativos. Mas a nossa equipe, se Deus quiser, vai ser superior, a gente vai sair com a vitória. O Atlético tem vivido uma outra história na Série A do Brasileiro. Na liderança tem uma equipe disposta, engajada e competitiva. O zagueiro Júnior Alonso é um desses atletas que fazem a diferença na equipe alvinegra. Há quase 70 dias no Atlético, jogou todas as 16 partidas comandadas por Jorge Sampaoli. É o resultado de todo o que estamos fazendo. Creemos en este proyecto. Estamos trabajando para poder seguir por este camino, que es estar arriba en el torneo. O paraguaio diz que a obrigação do time é só uma: ganhar, mas todas as partidas. Nosotros tenemos la obligación de ganar todos los partidos. No pensamos menos que eso, ¿sí? No tenemos el pensamiento de 4 partidos ganar 2
o sumar 8 puntos o 9 puntos, no. Nosotros tenemos la obligación de ganar. O esquema de Sampaoli tem revelado uma equipe muito ofensiva que pressiona o adversário o tempo todo. E isso tem se revertido em ótimos resultados. Somos un equipo que juega mucho en campo rival, tenemos mucha posesión y atacamos mucho, ¿sí? Entonces hay momentos del juego en donde el rival puede recuperar el balón y salir rápido. O Mamoré treina pesado para jogar fora de casa no próximo dia 11. Além disso, recebeu 3 novos reforços nos últimos dias para encarar a volta do módulo 2 do Mineiro. O que mais preocupa é conseguir impor ritmo de jogo em pouco tempo de preparo. De pouco a pouco, o elenco do Mamoré vai sendo montado. Por aqui, o dilema segue sob a ordem do técnico. Não é uma colônia de férias ou turismo. Todos os que chegaram até agora vieram para trabalho duro. E o lateral direita Jair Júnior, que já passou pelo Atlético Goianiense, Grêmio, de Anápolis, sabe muito bem disso. Ele chegou essa semana no clube. A gente sempre tem essa mentalidade que não vai para um clube para brincar ou conhecer a cidade, né? Além de ser o nosso pão de cada dia, a gente tem metas, tem objetivos a ser conquistado. E a gente já pôde ver que tem atletas aqui bem comprometidos, que têm objetivos, metas assim como eu. E eu tenho certeza que com muito trabalho a gente pode chegar e tirar o Mamoré de onde está, porque não é o lugar dele, né? O lugar do Mamoré é de brigar lá em cima. O Mamoré também trouxe o craque Guilherme Adolfo, que já jogou no Nacional de Manaus, Goiatuba, Atlético Cearense e outros times do Piauí. Ele também está ciente do que tem que fazer pelo clube. A gente está no começo de um trabalho, claro que a gente tem que acelerar um pouco, porque a nossa estreia já está aí, já está perto, então a gente tem que dar uma acelerada no ritmo, no entrosamento, mas isso com os treinos, né, com a rapaziada boa aí, então eu tenho certeza que a gente está no caminho certo para a gente tirar o Mamoré dessa situação. Nessa semana o Sapa também fechou com o atacante Soares, mais uma aposta para o time. Segundo o preparador físico do Mamoré, a maioria dos jogadores que chegaram até agora aqui no time para compor o elenco não estão 100% condicionados. Por isso, um trabalho rígido está sendo feito aqui no gramado. A rotina está sendo pesada. Tudo isso é para que o time tenha liga, a equipe tenha bons resultados no módulo 2 do Campeonato Mineiro, já que o jogo acontece no próximo dia 11. A maioria dos jogadores estão chegando tudo muito tempo parado. Então a gente está dando uma intensidade, inclusive eu vou trabalhar 3 períodos também, para ver se a gente consegue, antes do dia 10, o time já está mais ou menos 70% fisicamente, muito bom. A gente vai trabalhar às 7 da manhã, 10 e 4 da tarde. A aposta para deixar todos os jogadores alinhados é o treino individual. O ruim é que não está o time todos aqui ainda, né? Nós estamos já mais ou menos com 15, 16 jogadores. E essa semana é bem capaz que já chega todo jogador, para a gente já fazer uma intensidade com todo jogador, faz o trabalho da gente e sobe um tempinho a gente treina separado. E quando eu der uma folga, aquele que chegou não vai ter folga, vai treinar separado comigo também. O Mamoré disputa o módulo 2 do Campeonato Mineiro. O time sofre com o risco de ficar na zona do rebaixamento e sair do módulo. Com isso, a equipe precisa trabalhar muito até o final do campeonato. A gente não veio aqui a brincadeira, não veio a passeio, a gente veio para resolver o problema que tinha tendo, a gente veio para tirar o Mamoré da situação e eu particularmente, como eu já tive uma passagem por aqui, eu tenho um carinho por essa cidade, por esse clube. O clube, pela estrutura que tem e por ser o que é, não merece estar nessa situação, não merece um rebaixamento e a gente veio aqui para isso, para tirar o Mamoré dessa situação. Já no NTV News, mais uma morte em Patos de Minas, mais 2 em Lagoa Formosa. Números das últimas 24 horas da Covid-19. Aumento de internações no hospital de campanha acende sinal de alerta. E boletim estadual não apresenta a realidade de óbitos e secretário de saúde diz que o problema é das prefeituras que não atualizam o sistema nacional. E agora é hora da análise da notícia aqui no NTV News. Hora de conversar e comentar as principais informações de Patos de Minas e região. Comigo a jornalista Ludmila Bahia. Oi, Ludmila, boa noite. Oi, Jéssica, como vai você? Como vão todos que assistem, que acompanham o NTV News? Esperamos que estejam todos bem. E a gente chega para aquele momento de dialogar sobre
algumas notícias desta terça-feira. Estou bem, sim. Obrigada, Ludmila. Então vamos começar por aqui com um boletim informativo do coronavírus em Patos de Minas, apresentando esses dados aqui de como foram as últimas 24 horas, né, em relação ao enfrentamento da pandemia. Só de bater o olho aí, a gente já percebe que a gente teve um aumento no número de óbitos, além da gente também ter um aumento no número de casos confirmados, né, Ludmila? É isso mesmo, viu, Jéssica? A gente já bate o olho, como você disse, já vê um boletim todo diferente e muito pior do que gostaríamos de encontrar. A gente analisando e comparando a segunda com a terça-feira, nós temos aí mais 29 pessoas curadas da Covid, menos 15 pessoas em isolamento domiciliar. A gente teve uma redução aí, o que é importante. Mas, em contrapartida, temos mais 15 pessoas confirmadas com a doença, número de internações igual, porém, em leitos de UTI, menor, pela metade agora, menos 2 pessoas. Mas, infelizmente, mais um patense perdeu a vida para a Covid-19. E, Jéssica, com relação às internações, a gente vê praticamente inalterado com relação aos suspeitos e confirmados da Covid-19, quando a gente avalia também a taxa de ocupação hospitalar. Nós temos aí mais 26 pessoas internadas entre suspeitos e confirmados. Na tela seguinte a gente pode ver esse dado, essa informação, e mais 24 pessoas internadas aí em leitos clínicos, uma a mais do que ontem, e menos 2 pessoas internadas em leitos de UTI. O problema antes, que era com relação a leitos de UTI, agora, Jéssica, se revela com relação aos leitos clínicos, quando a gente observa lá o percentual de ocupação de leitos clínicos de hospitais públicos e privados já ultrapassou o limite, quase 119%, e só de leitos públicos batendo aí na casa de 79%, o que acende o sinal de alerta também para esse tipo de leito, para acolher esses doentes. Pois é, Ludmila, esses dados são muito importantes para mostrar como está a realidade sobre o enfrentamento à pandemia aqui em Patos de Minas. A gente tem um conteúdo agora especial sobre esse assunto, sobre quantas pessoas realmente estão, né, internadas em leitos de UTI ou que sejam em leitos clínicos aqui em Patos de Minas, qual que é a demanda de pacientes de outras cidades também aqui em Patos de Minas. A gente vai ver esse material agora. Números e mais números às vezes podem confundir, mas são importantes para que se entenda o cenário da pandemia. Infectados, curados, em tratamento e internados. Pelo informe epidemiológico divulgado pela Assessoria de Comunicação da Prefeitura nesta terça-feira, 26 patenses estavam internados, sendo 24 em leitos clínicos e 2 em leitos de UTI. Das últimas semanas para cá, especificamente da semana passada, nós tivemos um aumento bastante considerável no nosso índice de internações em Patos de Minas, tanto nos hospitais públicos quanto nos hospitais particulares. Como Patos de Minas recebe pacientes de outros municípios, o número total de internados em unidades de saúde na capital do milho é maior. Segundo o secretário, levando em conta patenses e pacientes de outras cidades internados em Patos de Minas, o número total de leitos clínicos ocupados é 42. Nós atendemos pacientes de toda a macro-região noroeste, que compõe, além de Patos de Minas, mais 32 municípios. Pacientes internados no hospital de campanha, com a capacidade para 32 pacientes, sendo 15 em leitos clínicos e 15 pacientes em UTI. No hospital regional nós temos também pacientes internados em leitos clínicos, 2 pacientes e, se não me engano, 6 pacientes em UTI. Os números colocam as autoridades em saúde em alerta. É preocupante, a partir do momento que a gente atinge a nossa capacidade de 70% de internação, fica realmente muito preocupante.
o momento ainda é de prudência. De acordo com o secretário, as medidas de prevenção são fundamentais. Pedimos às pessoas que se cuidem, que evitem aglomerações, façam utilização de máscaras e de álcool em gel, porque se a gente não se cuidar, a pandemia vai voltar a crescer significativamente em Patos de Minas e pode nos causar maiores danos. Pois é, Ludmila, Patos de Minas, além disso, é referência para algumas cidades aqui, né, em relação a essas internações. E aí o sinal de alerta, então, está aceso, né? A demanda é grande aqui na cidade, como a gente mostrou esse boletim anterior, são muitos pacientes que estão internados. Difícil a situação. Pois é, tanto que a gente vê a taxa de ocupação hospitalar destinado a leitos clínicos acima da capacidade ofertada, acima da capacidade dos hospitais públicos e privados, no caso dos públicos, o HRAD e o hospital de campanha fazendo esse atendimento de pacientes do SUS. É uma situação complicada que a gente não esperava estar passando por isso. Com mais leitos instalados nas últimas semanas, o que a gente esperava era de uma situação melhor. Mas aí a gente está pagando o preço por conta também da flexibilização, Jéssica, com números nada favoráveis, com crescimento de infectados, e essa é uma questão latente e que merece aí cada vez mais atenção do poder público para que essas pessoas doentes recebam um tratamento eficaz, um tratamento eficiente contra a Covid-19. Ludmila, outro problema que a gente tem, seja na esfera municipal, estadual, nacional, em relação aos números, né? É impressionante como o Estado e o município não conversam com relação aos números da Covid-19. E olha que a Secretaria de Estado de Saúde já melhorou a atualização da realidade no Estado, tomando como base o Sistema Nacional. Mas analisando apenas 5 cidades da região, são 11 mortes a menos no boletim epidemiológico estadual desta terça-feira. Há algumas semanas, a Secretaria de Estado da Saúde mudou a forma de relacionar as mortes da Covid-19. Passou a utilizar o sistema CIVEP-Gripe do Ministério da Saúde para notificar a realidade no estado. O sistema é abastecido pelas próprias prefeituras. Ludmila, obrigado pela pergunta. Em relação aos óbitos e alguma possível diferença entre o que é notificado no município e o que é notificado hoje pela Secretaria Estadual de Saúde, já há um bom tempo nós fizemos um ajuste do ponto de vista da consolidação dos dados na Secretaria Estadual de Saúde. Foi quando nós passamos a usar o CIVEP-Gripe, que é uma base nacional. Hoje o que nós temos é 100% de alinhamento com o que o município atualiza no CIVEP-Gripe. Diariamente nós fazemos o download dos dados no CIVEP-Gripe e trazemos aqui como sendo a informação que os municípios atualizaram no CIVEP-Gripe. Então, se há algum desalinhamento que nós efetivamente esperamos que não haja, é porque o município deixou de atualizar no CIVEP-Gripe. Caso ele atualize e essa atualização esteja completa, nós aqui consolidamos e trazemos para vocês. Mas esses números têm tido divergências. Vejamos alguns exemplos de cidades da região. Em Patos de Minas, são 55 mortes por Covid, segundo o informe municipal. Mas no boletim epidemiológico do estado aparecem 52. Em Lagoa Formosa, são 11 óbitos, segundo o município. Mas no informe estadual aparecem 5. Em Vazante, são 6 mortes, segundo o município, e no boletim do estado aparecem -3. Em Presidente Olegário, são 7 mortes no boletim municipal, e no estadual aparecem 6. Em Patrocínio, o contrário, no boletim da prefeitura são 30 mortes por Covid, mas de acordo com o estado, são 32. Tomando só como base essas cidades, são 11 óbitos a menos no informe epidemiológico de Minas. O secretário adjunto pede às prefeituras atenção para que esses dados constem no Sistema Nacional, utilizado como referência pelo Estado para minimizar as diferenças. É muito importante
que haja essa contribuição, digamos assim, este comportamento alinhado, esta atuação conjunta para que o combate à pandemia, para que as informações, a transparência e a eficiência possam se mostrar mais claramente para todos. Então, eu complementaria falando, na verdade, uma necessidade quase que institucional deste alinhamento a partir do município em relação ao Estado com o fornecimento e alimentação desses dados. Nós questionamos 2 secretarias municipais sobre o abastecimento de dados no CIVEP Gripe. Segundo a Secretaria de Saúde de Lagoa Formosa, quando ocorre algum óbito no agarrade, o responsável por abastecer o sistema é a Rede FEMIG, ou no Hospital de Campanha de Patos de Minas é a Secretaria Municipal de Saúde de Patos de Minas. De acordo com a Vigilância Epidemiológica de Patos de Minas, é normal que os dados da Covid-19 sejam atualizados pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais com pelo menos 24 horas de atraso em relação aos números informados pela Prefeitura. O CIVEP Gripe é alimentado até às 12 horas por determinação da Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais, mas novos dados geralmente são apurados pelos municípios depois desse horário. E, naturalmente, esses números sairão no boletim municipal, uma vez que esse informe é fechado no fim da tarde. Portanto, trata-se apenas de um lapso temporal. Ludmila, voltando aqui com a gente, o problema é que a gente analisa esses dados e encontra dificuldade na hora de fazer essa leitura, né? Fato é, Jéssica, que muitas vezes esses números não são atualizados após 24 horas. Às vezes a gente vê aí uma semana com dados diferentes dos informados pelas secretarias municipais de saúde. É aquela história, né? Estado e secretarias não conseguem conversar, nem mesmo o Estado aí se baseando no sistema CIVEP Gripe, que é uma forma aí, segundo o governo de Minas, mais ágil de informar o estado, o desempenho, a forma de transmissão e de mortes da Covid-19 no estado. E, por enquanto, a gente vê que o demonstrativo estadual não é uma realidade, não é o que está acontecendo realmente. A gente falou só de 5 cidades aí, menos 11 mortes. Você imagina colocando uma escala de 853 municípios de Minas. E outro assunto agora, girando, Ludmila, é que moradores continuam relatando que os ônibus do transporte coletivo estão lotados, né? Pois é, infelizmente, essa frequência no jornalismo da NTV, nós recebemos aí vídeos de passageiros indignados, e não é para menos. A gente vive um momento de crescimento de casos, a gente não tem passado aí dias sem registro de mortes, 55 mortes até agora, olha só a quantidade de infectados de um dia para o outro, e essas são cenas frequentes no transporte coletivo de Patos de Minas, e isso a gente já tem noticiado há vários dias, há várias semanas, e recebemos sempre esse tipo de situação. E a gente sabe muito bem que local fechado, com essa quantidade de passageiros, primeiro que não atende nem mesmo ao decreto municipal, que determinou que a capacidade máxima, que o limite de passageiros no transporte coletivo municipal é de o número de cadeiras que seja igual ao número de passageiros. Mas aí a gente percebe muitos passageiros em pé e ocupando as cadeiras também, ou seja, descumprindo completamente o decreto municipal. E segundo eu questionei a assessoria de comunicação da prefeitura, as fiscalizações continuam acontecendo nos coletivos, mas parece que não tem sido com a frequência necessária. Esses foram registros feitos hoje por passageiros em linhas do Morada do Sol e também Alto da Serra, aqui em Patos de Minas. Até quando que a gente vai ver esse tipo de situação? Até quando a gente vai ter que esperar por uma fiscalização eficiente para evitar a crescente contaminação pela Covid-19 em Patos de Minas? Porque a gente sabe aí, que é um ambiente totalmente propício para a transmissão do vírus. A gente espera uma ação do poder público, uma ação eficiente da prefeitura para que essas cenas não se repitam.
E agora é hora de mais uma entrevista com o candidato à Prefeitura de Patos de Minas. Hoje a gente recebe o Adrian Paz, que é candidato pelo PRTB. Adrian, boa noite, tudo bem? Boa noite, Jéssica, como vai? Tudo bom? Boa noite aos nossos telespectadores. É uma alegria estar mais uma vez aqui nos estúdios da NTV. Bom, Adrian, antes de começar, eu gostaria de te informar que a gente tem um tempo estipulado de 13 minutos, que foi um tempo estipulado com todos os candidatos ao executivo que a gente recebeu aqui no NTV News. E esse é o momento da gente falar um pouquinho sobre propostas, sobre desafios, sobre como vai ser essa campanha política. E não é um momento destinado para pedir votos, tá? É um momento mesmo da gente conversar um pouquinho e conhecer melhor o candidato. Ok, sem problemas, a gente conhece bem as regras. Vamos começar. Adrian, primeiro, você é natural de Campo Grande, né? E agora está aqui em Patos de Minas. De onde que surgiu, então, essa vontade de disputar esse cargo ao Executivo patense? Bom, as pessoas que nos assistem, sim, eu sou natural de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e já estou em Minas Gerais há em torno de 25 anos. Fui chamado para estar em Patos de Minas para executar um projeto. O Dr. Roberto Carlos, advogado, ele me convidou para que a gente atuasse aqui num projeto de expansão na área de tecnologia. E estando aqui, eu fui reconhecido por ativistas, pessoas que lutaram contra a corrupção, em favor da eleição do nosso presidente Bolsonaro, e porque eu atuei há muito tempo e bastante na área da política, e fui reconhecido e eles me convidaram. Não era interesse meu estar aqui hoje concorrendo ao Executivo, mas a partir do convite nós decidimos estar aqui, de fato, representando a ala da direita, né? E você já tem alguma experiência política? Já ocupou algum cargo como político? Qual que é a sua trajetória? Bom, experiência de cargo eletivo nunca tive. Fui eleito, porém, atuei bastante na defesa dos valores, na defesa lutando contra a corrupção, lutando em favor da vida. Eu sou diretor da Associação Nacional Pro Vida e Pro Família e também, estando em Belo Horizonte, fui conselheiro de educação. Então, a gente conhece esse trâmite da área política, esse acompanhamento e questionário e também fazer com que se faça cumprir as leis por meio do Executivo. Então, a gente tem um conhecimento até mesmo das candidaturas que nós tivemos. Fui candidato a deputado federal, a vereador por Belo Horizonte e, por último, ao Senado. Iniciei essa concorrência ao Senado em 2018. A jornalista Ludmila Bahia também vem à nossa conversa aqui para trazer algumas perguntas. Ludmila? Boa noite, Adrian. Obrigada pela presença nos estúdios da NTV. Bom. Boa noite, Ludmila. Como vai? O fato de não ser de Patos de Minas, não ter aí uma tradição política na linha de frente, como então convencer o eleitor e se tornar uma pessoa conhecida em tão pouco tempo aí de campanha? Bom, Ludmila, isso de fato é um desafio. Porém, nós temos uma proximidade bem grande em relação ao governo federal. Participei da campanha do nosso presidente Bolsonaro. O nosso presidente, embora tenha declarado que não apoia os candidatos nesse primeiro turno, embora nós só tenhamos um turno, nós somos conhecidos, tanto em Brasília quanto em Minas Gerais, até mesmo em nível de Brasil. E esse conhecimento, esse trabalho, essa proximidade nos faz com que a gente acabe se tornando bem conhecido, não é? Porque somos o único candidato alinhado diretamente com o governo federal. Estou hoje pelo PRTB, temos o nosso vice-presidente general Hamilton Mourão nos apoiando, e nesse momento, então, a gente acredita que, diante das expectativas da população de Patos de Minas, que elegeu o nosso presidente com 72% dos votos, nós vamos atender essas necessidades e esses anseios que eles buscam hoje nessas eleições. Bom, Adrian, uma chapa puro sangue, o PRTB, foi porque vocês não tiveram apoio de outros partidos ou foi uma preferência para que tivesse, então, o candidato a prefeito e o vice do mesmo partido? Olha, isso é uma decisão, foi nossa, mas ouvimos outros partidos, sim. Partidos nos convidaram para conversar e estamos abertos a conversar com todos, não só agora nessa pré-campanha, como também
caso o nosso projeto seja escolhido, vamos estar conversando com todos os partidos. O nosso objetivo, o nosso interesse é o bem de Patos de Minas e de seus cidadãos. Agora, ser escolhido, ser definido, foi uma decisão nossa, até porque o nosso partido judicialmente abriu mão, inclusive, do fundo eleitoral, o famoso fundão eleitoral. O Adrian, você disse aí que disputou outros cargos políticos por outras cidades. E pela sua cidade, não houve essa vontade? Sua cidade de origem? A minha cidade de origem. Não, na minha cidade de origem, eu saí de lá saí de muito cedo de Campo Grande, né, por volta do ano de 1990, e somente atuando desde 2013, naquela manifestação que teve pelos centavos da passagem, a gente começou ali atuando, começamos também dentro da igreja, fazendo diversas atividades, lutando em favor da vida, em favor da família, e com isso a gente foi crescendo nessa experiência nossa de querer o bem nosso, o bem da população, o bem de todas aquelas pessoas que hoje são atendidas pelo Estado. E isso nos levou automaticamente a sermos convidados a concorrer nessas eleições. Bom, Patos de Minas tem aí 8 candidatos ao Executivo patense. Você não acha que há um excesso de candidatos concorrendo a esse cargo? Olha, as eleições, nós enxergamos como uma festa da democracia. É onde a população pode ter, dentro daqueles candidatos que se apresentam, a opção de poder escolher aquilo que mais os representa, de fato. Então, dessa maneira, eu vejo que é sadio. Os candidatos vão poder apresentar suas propostas de acordo com as necessidades que devem ser atendidas. E eu vejo que a população hoje tem uma necessidade grande de renovação. Nós temos feito visitas em diversos bairros, conversado com muitas pessoas, e a gente percebe que eles querem, é um anseio deles, né, essa mudança. E, por isso, eu penso que 8 candidatos é favorável, né, para que esse ambiente de escolha, de mudança, ele possa transcorrer dentro da mais pura democracia. Ô, Adrian, na sua percepção, quais são as principais carências de Patos de Minas? Bom, Ludmila, eu vejo, nós temos visto aqui, até mesmo agora mesmo na reportagem, em relação ao abastecimento de água que está em crise, isso é preocupante. Eu penso que a empresa de abastecimento, no caso a Copasa, ela tem que resolver essa situação. Nós estivemos hoje no Quebec e eu acompanhei ali a tristeza que é os moradores terem que conviver diariamente com aquele mau cheiro, e é muito forte, é muito mesmo. As pessoas que chegam lá e têm que fazer as suas refeições, que são de fora, elas acabam nem conseguindo se alimentar. É uma preocupação muito grande. Nós temos que cuidar das nossas pontes, elas estão em situações precárias. A zona rural hoje ela tem um grande problema, que é a falta, o sinal de telefonia não chega lá. Eu creio que a prefeitura pode intervir nesse sentido, ela pode buscar junto às operadoras de telefonia para que esse sinal chegue ali. Mas a nossa principal bandeira é a saúde, até porque eu sou usuário da saúde, necessitei dela, e no momento que eu mais precisei, eu não fui atendido. Então, a nossa principal bandeira hoje é a saúde pública do nosso município. Jéssica. Adrian, a gente vive um momento de pandemia, de isolamento social. Como que vai ser fazer uma campanha eleitoral nesse momento? Bom, Jéssica, a gente percebe o seguinte, exatamente essa situação, quando a gente fala de redes sociais, quando a gente fala hoje de divulgação, foi como o nosso presidente, que só tinha 8 segundos, ele foi eleito. Então, uma das principais formas de nós estarmos divulgando o nosso trabalho é através das redes sociais. Nós estamos sendo conhecidos, as divulgações estão chegando até onde a gente não imaginava que chegasse, nos bairros todos.
Porém, nós vamos também estar fazendo visitas, vamos estar conversando com pessoas, claro que respeitando as regras eleitorais. Vamos estar tendo o distanciamento, um número reduzido de pessoas presentes nos locais onde vamos estar presentes, mas a gente vai estar, de fato, fazendo essa caminhada fisicamente, visitando os bairros e até os lugares mais longínquos de nossa cidade, do nosso município. Eu vi que Campo Grande é uma cidade de referência em planejamento urbano. Aqui em Patos de Minas a gente tem alguns problemas, como a drenagem, né, e questão também do trânsito, de como que a cidade foi planejada. Alguma coisa de lá pode ser aplicado aqui em Patos de Minas? Olha, com certeza. Você vê que nós temos problemas aqui assim que são problemas gritantes. Por exemplo, nós temos a Avenida Angra dos Reis, que ela está interrompida. Ela iniciou a obra aproximadamente há 7 anos. A gente viu um trecho ali perto do bairro Sorriso, Alvorada. Ela está interrompida ali. Essa avenida iria fazer com que o fluxo de veículos eles fluísse com maior velocidade, mais tranquilidade, porque a rua São Geraldo hoje está abarrotada, ela não consegue mais passar de carros. No momento de pico, ela fica bem reduzido a circulação. Então, não só a parte das avenidas, a ligar os bairros com mais facilidade, até a Padre Vitor, por exemplo, no caso dessa que eu citei, mas como também a urbanização, a parte de visibilidade da cidade, a iluminação. Eu penso que tudo isso pode ser trabalhado com carinho. Nós podemos trabalhar com lâmpadas de LED para iluminar melhor a cidade, locais para as famílias poderem estar se encontrando. Então, nesse momento, eu penso que a cidade ela tem muito para ser feita. E o executivo que assumir o posto, né, a partir de 1º de janeiro, ele vai poder ter essa oportunidade de transformar a cidade, assim como se citou, Campo Grande, né, dentro dessa linha de planejamento. A gente está caminhando para o encerramento, Adrien. Eu passo agora novamente a Ludmila. Ô, Adrien, você disse muito aí sobre apoio, sobre estar caminhando, sob a tutela ou com certo apoio do presidente da República, do vice-presidente também. O que você achou do posicionamento, da fala dele com relação à queimada na Amazônia, que teve muitas críticas, porque o que a gente observa é que há um descontrole muito grande com relação a essas questões e essa fala soou em divergência ao que a gente tem acompanhado. Como é que você viu isso? Bom, Ludmila, com todo respeito, eu não sou assim advogado do nosso presidente. Nós temos apoio, sim, várias pautas, porém, a floresta amazônica ela é uma floresta úmida, a floresta não queima. Nós temos, sim, áreas que são utilizadas para a agricultura que sofrem, como os próprios indígenas já declararam, queimadas ocasionais e localizadas para que eles possam realizar o seu cultivo. Agora, em relação à postura, eu creio que nós estamos acompanhando, o presidente está fazendo o que for possível e tudo que for possível para eliminar essas queimadas, e assim como em Patos de Minas hoje. Nós temos problemas de queimadas aqui, como aconteceu aqui na Mata do Catingueiro, e que nós queremos apresentar no momento certo propostas para resolver essa situação aqui também em Patos de Minas. Candidato, muito obrigada pelas participações, pela participação, pelas informações, pelo bate-papo aqui no NTV News na noite de hoje. Eu que agradeço, Jéssica, agradeço também a Ludmila e a todos vocês que nos acompanharam. Boa noite, que Deus os abençoe. Ludmila, de volta aqui comigo, a gente vai falar agora sobre alguns acidentes que infelizmente foram registrados na tarde desta terça-feira aqui em Patos de Minas. Primeiro a gente tem a foto aqui de vamos colocar aqui na tela? Esse acidente foi registrado agora à tarde na BR-365, no quilômetro 389, em um trecho popularmente conhecido como Curva da Morte. A gente chegou a essas informações com a Polícia Militar e com a Polícia Rodoviária Federal, me desculpe, e ela orientou o condutor a fazer a declaração de acidente por esse acidente não ter tido, né, nenhuma vítima. Então, foi um trecho em que vários acidentes são registrados, até mesmo o nome, né, do local conhecido aí como Curva da Morte. Esse acidente acabou interditando uma partezinha da pista.
E além disso, essa carreta fez um L, o que provocou esse acidente. E o que a gente observa, Jéssica, que há alguns pontos da BR-365 em Patos de Minas que merecem um olhar mais cuidadoso, merecem uma intervenção imediata, como a Curva da Morte, a Curva dos Moreiras e outros mais, porque são recorrentes os acidentes nesses trechos. Então, o que mais as autoridades estão esperando para que tomem algumas medidas, que façam um traçado diferente, que façam uma forma para que esses números de acidentes nesses locais diminuam? É isso que a gente precisa, de um olhar imediato, porque com a aproximação da chuva, como a gente viu, a pista estava molhada, a possibilidade da ocorrência de acidentes é ainda maior. A gente tem agora um outro acidente que foi registrado, dessa vez aqui em Patos de Minas, na Avenida JK. Muitos motoristas têm reclamado, né, agora da nova JK, que foi refeita agora nos últimos dias, e um acidente acabou sendo registrado. Quem era acostumado a chegar na cidade pela pista central da Avenida JK em Patos de Minas, agora está sendo obrigado a andar pelas vias laterais. A mudança no trânsito realizada pelas Secretarias de Planejamento e de Trânsito, Transporte e Mobilidade de Patos de Minas tem gerado muitas críticas, principalmente por motoristas. Segundo esse militar aposentado, houve falta de planejamento na hora de executar o projeto. Tudo que você vai fazer tem que acontecer um planejamento profundo daquilo. E o que nós percebemos que o impacto negativo já chegou. As críticas são grandes. Como o trânsito ficou carregado nas pistas laterais, muitos motoristas preferem cortar caminho por dentro dos bairros. Esse morador do bairro Jardim Peluso conta que o fluxo de veículos dobrou no bairro. Antigamente eu fazia o retorno aqui na porta do Novo Bahamas agora eu tenho que vir até aqui na entrada do batalhão para poder estar entrando. E a espera para poder fazer o retorno para entrar para o bairro está sendo muito maior. Agora são aproximadamente 6 horas da tarde, um horário de pico onde muitas pessoas saem do trabalho e vão embora para casa. E aqui, nesse ponto, por exemplo, entre a Avenida JK e o outro lado da via, há um congestionamento. Como não existe um semáforo aqui nesse ponto, vamos notar aqui para você ver a dificuldade que esses motoristas encontram para atravessar, acessar o outro lado. Aqueles dois motociclistas, por exemplo, ali, vão ficar parados, vamos contar quantos segundos. Eles estão tentando, estão observando, querem atravessar, mas não sabem se podem, e mesmo se puderem, ainda correm o risco de serem atropelados. E esse movimento é constante. Inclusive, há também um congestionamento com os veículos grandes, como esse ônibus que está passando aqui agora, caminhões que estão acessando aqui, a pista lateral da JK. E esse é o fluxo constante, principalmente nos horários de pico, aqui na avenida mais movimentada de Patos de Minas. Com muitos veículos, alguns acidentes já foram registrados no local. E nesse, por exemplo, a parte frontal dessa caminhonete foi totalmente danificada. Esse motorista gravava um vídeo para reclamar da situação. Aí, pessoal, 17 horas e 13 minutos, engarrafamento aqui, bem já ao lado da Gontijo aqui, eu poderia sair para a esquerda, para a pista do centro aqui, mas não, está impedido. Fechou a pista com meio fio por causa do Bahamas. Olha aí para você ver, engarrafamento, plenas 5 horas e 13 minutos, certo? Isso sem aula na faculdade, sem os ônibus chegando. Você imagina na hora que começar as aulas, os ônibus chegando das cidades vizinhas. Em nota, a Prefeitura respondeu o seguinte: representantes das Secretarias de Planejamento e de Trânsito, Transporte e Mobilidade esclarecem dúvidas sobre a intervenção na avenida à Comissão de Legislação e Justiça e Redação, a CLJR, da Câmara Municipal, no dia 16 de setembro. Na oportunidade, técnicos das pastas explicaram que a obra diminui de 6 para 4 os pontos de conflito da via, resultando em mais segurança aos motoristas e pedestres, principalmente agora com a construção do hipermercado Bahamas, a partir do qual os acessos serão mais utilizados. Segundo eles, estudos técnicos mostraram que as vias laterais garantem a fluidez do trânsito. O processo de aprovação do projeto foi baseado na Lei Complementar 320,
que obriga empreendimentos de grande porte a fazerem um estudo de impacto à vizinhança e o estudo de polo gerador de tráfego. Os custos da obra são de inteira responsabilidade da Rede Bahamas. A obra na JK ainda não está concluída e os responsáveis somente voltarão a falar sobre o serviço após a sua conclusão. A resposta ainda não convence os motoristas que querem a todo custo a reabertura da pista central. A pista central tem que ser liberada, essa pista central não pode ficar fechada, porque senão, como você disse, começando as aulas vai virar uma confusão louca aqui. Pois é, Ludmila, eu não sou nenhuma especialista em trânsito, eu passo muito pela pista central da Avenida JK. Uma mudança foi feita, eu ainda não passei pelo local, mas o que a gente vê é que alguns condutores estão com dúvidas e alguns transtornos estão sendo registrados aí nos horários de pico, né? Além disso, o maior problema, o congestionamento, que é evidente, e tendo congestionamento, o que a gente viu pode favorecer aí a ocorrência de acidentes. Essa pista fechada, segundo a Prefeitura, para maior segurança e essas intervenções para maior segurança, nessa resposta até que o Rafael colocou aos motoristas e pedestres com a construção do hipermercado e para facilitar a questão de acesso e tudo mais, mas o que a gente tem visto é que tem ficado muito mais complicado para quem tem que passar diariamente por essa via e é preciso agilidade nessas obras e também aí na abertura dessa pista central, porque do jeito que está, com certeza piorou e muito para o motorista que precisa passar por esse trecho aí da JK. Ludmila, muito obrigada pelo bate-papo hoje aqui no NTV News. Obrigada, Jéssica. Amanhã a gente se encontra em mais uma análise da notícia e antes, um pouquinho, às 18 horas, lá no Espaço Feminino, que vai ter muita coisa para a gente conversar. A gente vai mostrar também o andamento da promoção Você Linda, como está ou estão os cuidados com a vencedora, com a Elizabeth, e também como começamos hoje a primavera. É claro que a gente vai falar de plantas e de muitos cuidados com elas amanhã, a partir das 18 horas, ao vivo, aqui pela NTV. Então, beijo para todo mundo, espero vocês. Tchau, tchau. Muito obrigada a você de casa que também acompanhou a edição de hoje do NTV News. A gente volta com mais informações amanhã. Eu te espero. Boa noite.